Olá, iniciando mais uma aula de Geografia do terceiro ano. Vou continuar o assunto de Geopolítica dos Recursos Naturais e vou falar sobre as fontes alternativas de energia e sobre a biomassa e a produção energética. Então, precisamente vou falar das fontes alternativas, que substituem as de oriundas da queima de combustíveis fósseis, e vou falar sobre a produção de energia oriunda da biomassa, tá? E como é que está essa produção energética nos países. Eu sou a professora Luiziana Santos Gonçalves. Então, as fontes alternativas de energia. Então, as fontes alternativas de energia são as fontes, tá, renováveis. Então, são novas fontes, tá, que em alguns países têm abundância, tá, e servem para substituir, tá, as oriundas de combustíveis fósseis, tá, da queima. Então, qual é o problema, tá, por exemplo, tá, da dependência, tá, do mundo, tá, e dos países em si, das fontes de energias oriunda, tá, do carvão vegetal, tá bom? O mineral, o petróleo e o gás natural. Então, essas fontes de energia, principalmente o petróleo, tá, elas são esgotáveis, um dia pode acabar, e são altamente poluentes, tá? Então, a sociedade atual é muito dependente de fontes de energia, tá? Nós precisamos de energia para tudo, tá? Em nossa vida, tanto para a produção, quanto para o uso em casa, tá? Sem energia não há produção, tá? A possibilidade de esgotamento de recursos energéticos e os efeitos nocivos ao meio ambiente da queima de combustíveis fósseis levaram à busca de soluções alternativas e economicamente viáveis de produção energética. Entre essas alternativas estão. Então, quais são essas fontes alternativas de energia que pode substituir a energia principalmente oriunda do petróleo? Então, nós vamos ter a energia solar, tá? Podemos ter o aproveitamento da energia solar, dos ventos, que nós vamos chamar de energia eólica, das marés, tá? A energia geotérmica, obtida a partir do calor do interior da Terra, e a biomassa. Então, todas essas fontes de energia são fontes alternativas de substituição das energias poluentes, tá? E não renováveis. Então, o Brasil é um exemplo, tá? De país que ele tem todas essas fontes, principalmente solar, a dos ventos, que é eólica, as marés nós temos, tá? Nós estamos bem localizados, tá? Nós temos muito litoral, nós temos muito sol, a gente tem muito vento. Então, o Brasil, ele é um país, tá, que detém todas essas fontes alternativas de energia. E temos também aquelas oriundas, tá, da cana-de-açúcar, tá? Nós temos uma floresta muito rica, tá? A maior parte está localizada aqui no Brasil, que é a floresta amazônica. Então, que o país, tá, ele tem tudo, tá, para ser, tá, para ser independente energeticamente, tá? Então, vamos continuar. A biomassa é a produção energética. O que vai tratar essa biomassa e a produção energética? Entre as alternativas de energia renovável, tá, que é aquelas que eu citei anteriormente, a que suscita mais debates e tem maior papel estratégico como substituto dos combustíveis fósseis é a biomassa. Então, a biomassa pode ser utilizada como fonte de energia, ela pode ser de origem
florestal, perdão, agrícola, animal e também ser gerada dos resíduos urbanos, tá? Como lixo. Tá? Então, no Brasil, nós temos floresta, tá? Nós temos um grande número, tá? Nós temos vegetação, a gente é muito rico na agricultura, tá? Nós temos diversos animais, tá? E também nós temos a produção de resíduos urbanos, tá? Então, o Brasil ele tem tudo para se ter, tá, energia oriunda da biomassa. Os principais produtos derivados da biomassa para a produção de biocombustíveis são o etanol e os óleos vegetais, como o exemplo do biodiesel já citado anteriormente. Então, o etanol é a energia que passou da forma sólida, do açúcar, tá? Aí já vamos falar da cana-de-açúcar, para a forma líquida, que são os alcoóis, e é utilizado em substituição à gasolina. Então o etanol ele é oriundo da cana-de-açúcar. Nós temos um terreno bom para o plantio da cana-de-açúcar e também para a produção do etanol. Temos o biodiesel, ele é produzido a partir de matérias-primas, como a mamona, o girassol, a soja, o dendê e o babaçu. E é utilizado em substituição ao óleo diesel. Então, no Brasil, nós vamos ter as grandes plantações de soja, nós vamos ter girassol, nós vamos ter o dendê, vamos ter o babaçu aqui da nossa região, tá? Do Nordeste, aqui do Maranhão. Então, todos esses produtos, eles podem substituir, tá? Podem ser utilizados na substituição ao óleo diesel. O Brasil e a biomassa, tá? O álcool e o biodiesel são produtos altamente estratégicos como alternativas ao petróleo, podendo direcionar o eixo geopolítico mundial. Nesse sentido, o Brasil desponta, com grande potencial mundial no uso de energia renovável. Então, o Brasil, tá, ele pode ser, tá, um grande produtor de álcool e de biodiesel. Só que tem uma questão, tá? Ele tem bastante energia renovável, mas ele não tem tecnologia. O Brasil não tem tecnologia, tá? Ele possui o maior potencial de exploração de biomassa do planeta, tá? Mas, por exemplo, ele não tem tecnologia avançada para isso, tá? Então, esse é o problema do Brasil. Ele tem tudo para ser um grande produtor, tá, de álcool e de biodiesel, tá? Então, tem que haver mais estratégias, tá? Mais incentivos por parte do poder público para a produção do álcool e do biodiesel. Biocombustíveis e a Amazônia, tá? Aqui vai tratar da exploração amazônica, tá? Para fins de produção de biocombustíveis. Então, uma das vantagens, tá, lucrativas da produção dos biocombustíveis, cuja demanda é cada vez mais crescente, são atraentes aos produtos que tendem a expandir as fronteiras agrícolas brasileiras nas regiões centro-oeste e norte. Trata-se de um processo polêmico, tá? Polêmico porque causa devastação, tá? Causa ocupações de alguns lugares, na qual a expansão de áreas agrícolas com plantações de cana-de-açúcar e soja. Então, houve um avanço, tá? E houve um incentivo para as plantações de cana-de-açúcar e soja. Então, qual é a problemática? É a devastação, a retirada da mata ciliar para o plantio tanto da cana-de-açúcar quanto da soja. Então, avança sobre as terras da Amazônia e provoca a devastação da floresta e de sua biodiversidade. Tá? Devasta a floresta, tá? Tem que ter uma retirada da mata ciliar, ao mesmo tempo da natureza não é o nosso. Então, vai demorar anos e anos para a natureza repor, a floresta repor essa retirada. E de sua biodiversidade, os animais, tá? Temos algumas plantas, tá? Alguns indivíduos que só existem na região da Amazônia. Então, essa é a grande problemática, é a utilização desse espaço, tá?
sem uma responsabilidade. Tá? Então, essa é a problemática da utilização dessa questão aí dos biocombustíveis e a Amazônia. Controle das fontes de biodiesel. Tá? Quem tem o controle, tá? Por exemplo, das patentes, tá? Da soja transgênica? Os Estados Unidos. Tá? O Brasil, apesar dele ser um produtor de soja e suprir alguns países com a soja, ele não tem, tá? A patente, principalmente sobre a soja transgênica, tá? Tem alguns estudos, tá? Da Embrapa, para a melhoria de alguns grãos, mas ainda assim o Brasil, ele não tem patenteado, tá? A soja transgênica. Então, o que que o livro trouxe? A maior parte da produção de biodiesel tem como matriz a soja. O Brasil mantém-se como líder em exportação mundial do grão. Isso traz vantagens em relação a outros países, mas há um risco grande de as empresas estadunidenses, tá? As empresas dos Estados Unidos, que controlam as patentes sobre a soja transgênica, monopolizarem e controlarem também a produção do biodiesel de soja. Então, já que o Brasil ele não tem essa patente, tá? Ele não tem como controlar, tá? Essa produção do biodiesel de soja. Temos soja, suprimos alguns países, mas nós não temos patentes. Segurança energética vai tratar, tá, da capacidade de um país, tá, de ser soberano energeticamente. Então, é a capacidade de um país de gerar de forma soberana e sustentável a energia de que necessita para levar adiante seu desenvolvimento. Então, um país que ele é soberano energeticamente, tá? E ele é sustentável, tá? Então, ele tem tudo para se desenvolver. Tá? Então, o Brasil, ele é soberano. Então, a partir do momento que um país ele consegue ter essa capacidade de gerar de forma soberana e sustentável a energia de que necessita, tá? Pode levar ao seu desenvolvimento, tá? Tanto energeticamente quanto economicamente. Então, segurança energética é essa, você ter a capacidade de gerar energia, tá? Só que de forma sustentável. Essa é a luta dos países, tá? Produzir, tá? Utilizar as energias para produzir, tá? Para avançar economicamente, só que de forma sustentável. Ainda não tem, o Brasil ainda não é possível ter essa sustentabilidade, tá? na sua segurança energética. Temos ainda que melhorar. Essas são as referências que eu utilizei, o Baldrá e André, que é o livro que nós utilizamos, tá? De forma remota, tá? E também era utilizado na aula presencial. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima.